aqui. Ótimo. Então, galera, aqui é um prazer. Tem o Lucas Tollerman, of course, eu sou suspeita. Ex-orientadora do mestrado, assim, sempre suspeita. Iniciação é mestrado, então, um longo caminho. E acho que nesse longo caminho a gente aprendeu muito, porque começou a trabalhar num problema novo, e tivemos aquela emoção de criar um modelo, que até pessoas copiaram, mas não vamos falar disso. Assim, ver a construção do modelo não é sempre que essa coisa, não é sempre que se vê este luxo de poder estudar o modelo e ter o tempo de construir o pedaço. Então, foi uma grande emoção trabalhar isso com o Luca, inicialmente também com a Renata. E depois tive a contribuição também do Daniel, não? Do Kunz, da UBC. Então, realmente, foi uma atividade já interdisciplinar e já interinstitucional desde o começo. Com até também o Francisco e o Jorge de Lisboa, com as contribuições dele. Então, agora o Luca continua nesse caminho interdisciplinar, ainda mais hoje, genética e reação de fusão, EDPs, de alguma maneira, não? Então, estou muito curiosa e animada de sentir estes novos caminhos do Lucas. Luca, muito obrigada. E se você poderia falar um pouco brevemente desse seu caminho para os alunos que estão aqui? Claro, claro. Não, em primeiro lugar, um grande prazer. É sempre uma alegria muito grande estar voltando, né, para falar na UFRJ, ainda que na UFRJ virtual, né, que estamos aqui numa sala, mas de certa forma eu estou me sentindo aí, né, visitando aí o lugar onde eu aprendi muito dos fundamentos, né, da matemática que eu uso hoje na minha pesquisa, que eu vou falar aqui para vocês hoje. Eu aprendi pela primeira vez, vi pela primeira vez aí, né, onde vocês estão, e trouxe, né, essas ferramentas para a minha pesquisa. E também um lugar onde eu aprendi, né, comecei esse meu caminho de me tornar, né, um pesquisador, um cientista, um matemático aplicado, com interesse em fenômenos biológicos. Então, é muito bom, estou super feliz. E eu vou contar para vocês hoje aqui um pouco de um dos trabalhos que eu desenvolvi recentemente, que foi publicado esse ano. Tá? Então, um pouquinho da minha história antes de começar. Então, eu fiz a minha graduação e meu mestrado na UFRJ. Sou da turma de 2007, né? Então sou veterano de todos os alunos da aplicada aí. E depois do doutorado eu fui para o IMPA, fiz o meu doutorado lá no IMPA, e um sanduíche, né, um doutorado sanduíche na Universidade de Washington, com o professor Nathan Kutz. Mas já é importante lembrar que no mestrado, isso essencialmente graças à intervenção da Stefanella e essa mania ótima que ela tem de impulsionar a gente, proporcionar boas experiências para os alunos dela. Eu fui para o Canadá durante o mestrado e fiz um pedaço do meu mestrado lá na University of British Columbia, né, com Daniel Kunz, da onde saiu foi o meu primeiro artigo, né, em 2015 saiu nosso artigo, que é o nosso modelo para dengue, ficou até um pouquinho famoso, enfim, foi bem legal. Aí eu fiz doutorado, então, no IMPA, um pedaço na Universidade de Washington. Depois do doutorado, eu fiquei um período relativamente curto na Fiocruz, trabalhando com modelos epidemiológicos, junto com a Cláudia Codesso, num grupo que é muito legal lá, que eu gosto muito. E aí surgiu essa oportunidade de vir para cá, para a Califórnia, fazer um pós-doc aqui, num departamento de engenharia, já não era mais num grupo de matemáticos, né, um grupo de engenheiros grande, e um departamento de engenharia que estuda biologia celular. Então, é uma coisa assim bem diferente, né? bem interessante. E estou aqui desde 2018, né? Desenvolvendo projetos em colaboração com biólogos, com pessoas de background experimental, e também fazendo trabalhos, né? A minha chefe, ela gosta muito da parte da modelagem, da análise matemática e dos artigos que são inspirados por problemas biológicos e resultam também em bons problemas de modelagem e até mesmo de análise
um pouco de análise de matemática, né? Então, é um pouco isso do que eu venho fazendo assim, ultimamente. Acho que eu posso agora já partir para a ciência mesmo, né? Podemos ir? Sim, podemos. Eu vou tentar acompanhar aqui um pouco o chat, se tiver alguma pergunta, enfim. Alguém perguntou qual Renata, né? Não, 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 Renata, não, não, não. mas eu não respondo pergunta do Não, chat, não, é não. isso? A gente depois Ah, vai... tá. Sim, Tá sim. bom. Então tá. Então vamos começar e eu deixo o chat para depois. Tá bom? Bom, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Então tem aqui. Tá todo mundo vendo aí bem minha tela? Qualquer coisa me fala, tá? Então esse é um trabalho onde eu fiz uma análise de estabilidade para um modelo de agregação de proteínas na superfície de uma célula, né? Eu vou dividir essa aula em 3 partes. A primeira parte eu vou falar um pouco sobre o problema, vai ser primeira parte mais introdutória, problema biológico, a motivação, o que a gente buscou fazer. Depois eu vou tentar colocar o pessoal mais ou menos no mesmo barco, no sentido de falar um pouco sobre análise de estabilidade, fazer uma introdução, um resumo bem resumido sobre análise de estabilidade, ainda que vocês não entendam os detalhes das contas do artigo, né, da parte técnica, pelo menos vocês têm uma noção pelo menos o que é o espírito da conta, o que está por trás dessas análises, né? Essa vai ser a segunda parte, que eu vou um pouco para o quadro negro aqui, a gente vai se aventurar num quadro negro, vamos fazer um pouquinho de matemática, como se estivesse numa aula aí com um quadro. E aí depois eu volto e aí eu vou falar realmente dos nossos resultados do artigo e a gente finaliza assim, tá bom? Então, vamos lá. Se consigo passar aqui. Esse zoom deixa eu passar? Bom, deixa eu. Bom, a agregação de proteínas na superfície da célula, e de uma forma geral, ela é de suma importância para a regulação de diversos processos celulares, né? Então, existem exemplos de proteínas, eu não vou... O objetivo aqui não é necessariamente dar uma aula da biologia dessas proteínas, mas o que eu queria que vocês tivessem em mente é que, as proteínas elas se organizam na membrana celular de uma maneira espacialmente heterogênea, né? Então, assim, isso aqui são imagens de laboratório para de um tipo de proteína, que é o amiloide beta, né? Que está muito relacionado ao Alzheimer. E você vê essa distribuição heterogênea, você vê regiões de aglomeração, né, dessas proteínas. Você tem também outros tipos de proteína que também, por exemplo, esses receptores que se organizam nas chamadas espinhas dendríticas, né, onde tem as conexões entre os neurônios. Esses receptores do tipo AMPA, eles regulam as sinapses através de clusterização também. Então, a agregação ela é importante, né, e ela é heterogênea no espaço, né? Então, olhando do ponto de vista matemático, né, e do ponto de vista da modelagem, do que a gente pode entender desse fenômeno, a gente pode se perguntar quais são os padrões espaciais, né, que podem emergir, que podem aparecer, né, numa superfície da membrana plasmática, através da interação dessas proteínas, porque a gente sabe que elas reagem entre si, se formam esses aglomerados, e também a difusão, porque a gente sabe que elas difundem na superfície da célula. E uma forma que eu gosto de abordar um problema, né, que eu acho que talvez seja a forma interessante, pelo menos, de você começar a atacar qualquer problema de modelagem matemática, é você perguntar assim, antes de mais nada, qual é o modelo mais simples que eu posso ter que exibe o que eu estou querendo, o que é observado na natureza, né? Então, a gente pode se perguntar assim, qual é o modelo matemático mais simples, quais são as hipóteses mais simples que a gente pode colocar num modelo que a gente consiga ver uma distribuição heterogênea espacial desses agregados de proteína. Então, eu vou passar um pouco aqui pelo nosso modelo, sem mostrar as equações,
para a gente entender um pouco o que está acontecendo, né? Então, o que eu vou assumir, você tem uma célula, essa célula, ela, assim, eu não vou entrar nos detalhes das organelas, enfim, de todas as particularidades da célula, mas o fato é que você tem aqui um elemento que eu chamo de U, que é um ligante, ele está no interior da célula, ali no citosol, e ele pode grudar, né, num receptor. A palavra não é essa, desculpa se eu usar alguma palavra biológica que não é bem o que se tiver alguém da biologia aí vai me corrigir. Em inglês a gente chama de binding, né, mas em português eu não sei bem a tradução, mas esse ligante ele gruda num receptor na superfície da célula, e uma vez que ele gruda, ele forma esse composto, né, esse complexo ligante-receptor, que eu chamo de A1, né, o complexo. Uma vez na membrana celular, o A1 ele pode difundir na membrana, né, então, que a gente chama de difusão lateral. Você tem a difusão lateral do A1, e esses A1s, né, dois A1s, eles podem se unir e formar um A2. Né? O A2 ele é um camarada que tenha dois A1s, né? Então a gente chama o A1 de monômero, a gente chama o A2 de dímero, né? E o A3 seria um trímero. Então você pode ter essa formação desses agregados, né? Na superfície junto com a difusão. E um pedaço importante da nossa análise, né, da nossa modelagem, é a gente assumir que uma vez que esses oligômeros, né, essas proteínas de diferentes números de monômeros, eles atingem um tamanho máximo, vamos supor aqui que esse tamanho máximo seja 3, né, nesse exemplo. Então, essas proteínas de maior tamanho, elas induzem mais recrutamento de ligantes. Né? É claro que isso é um fenômeno complexo, que acontece de formas bem complicadas, mas a gente vai buscar, no nosso processo de modelagem, fazer isso da forma mais simples possível, para tentar entender o que esse tipo que a gente chama de feedback, traria para o sistema, né? Que é o fato desses oligômeros de maior tamanho poderem recrutar mais ligantes. A gente vai depois olhar as equações com um pouco mais de calma. Tá? Deixa eu passar aqui. Então, você tem, né, esses oligômeros, né, na membrana de tamanho J, cada oligômero tem um número J de monômeros, e as reações que existem são reações de grude e desgrude, binding e unbinding, né? Essas reações elas são reversíveis, ou seja, você pode ter esse complexo A1, né, devolvendo um ligante para o citosol, e também tem o processo de formação dessas proteínas, desses oligômeros, que também são ambos reversíveis. A gente assume que a célula é uma região limitada, né, que tem uma superfície. Quando a gente for fazer uma análise matemática, a gente precisa assim, assumir que a superfície dela é suave, que ela não é uma célula com quinas, né, digamos assim. E a gente também está num regime que a gente pode trabalhar com concentrações, né, que a gente tem um tamanho de proteínas, né, uma densidade tamanha que faz sentido trabalhar com concentrações. Bom, então essa é a primeira parte, esse é o nosso sistema. Mas antes de entrar nas equações, eu quero parar um pouco e fazer um pouquinho de uma mini aula sobre análise de estabilidade, para tentar colocar a galera aí mais ou menos na mesma vibe, na mesma página, tá bom? Então, eu vou parar de compartilhar aqui o meu quadro e vou partir para esse quadro aqui. Eu queria só saber se está todo mundo enxergando aí esse quadro onde está escrito resumo, análise de estabilidade local. Estamos. Tá bom, eu vou pegar só uma água aqui, peraí. Bom, então vamos lá. Então vamos começar bem do básico mesmo, lá assim, para quem realmente nunca ouviu falar em análise de estabilidade, começar bem dos fundamentos mesmo, com uma EDO. Né? Vamos supor que a gente tem aqui uma EDO, da forma, você tem uma função, né?
quem já viu EDO, né, sabe que você tem uma função aqui de um parâmetro, que normalmente a gente chama que é o tempo, né, o tempo t, essa função u, e a EDO, o problema de valor inicial, né, ele é dado pela derivada com relação ao tempo de u, né, igual a uma certa função, né, dessa própria grandeza u, né? E também a gente prescreve uma condição inicial, né, no tempo zero para essa EDO. Essa função, ela é uma função que a gente vai só dizer por enquanto que ela é de R em R, e assumam que ela é uma função boa aí para você garantir que existe solução, né, que existe solução única, todas essas coisas que vocês estudam nos teoremas, né, no curso de EDO, né? Então a gente não vai se ocupar muito em detalhes técnicos aqui, mas fiquem tranquilos aí de que tá tudo bem aí no sentido das regularidades e tal. E o que é um estado estacionário, né? Um estado estacionário do sistema escrever aqui um estado estacionário. Nesse caso, ele é um valor, né, um número, né, que a gente pode chamar ele aqui de o estrela, tal que ele é uma raiz dessa função, né? Então, tal que o valor da f avaliado no estrela é zero, né? Então, o que isso quer dizer? Bom, significa que se essa quantidade u ela assume o valor u estrela, então a derivada dela vai ser zero, né? E se a derivada é zero, significa que ela vai ser um valor constante, né? Então, uma forma de você dizer isso é, bom, se eu começo, né, se você por acaso a minha condição inicial, né, fosse o próprio estado estacionário, a derivada ia ser zero e a função e a solução dessa equação ia ser basicamente o de t igual a u estrela para todo o tempo, né? Para todo o tempo. Tá? Então, assim, é um estado em onde, se você coloca o sistema, você inicia o sistema ali, você vai ficar ali. Ou, de outra forma, se você atinge aquele estado, depois de um certo tempo, você ficou nele e acabou, né? Você não sai mais dali. Então, uma pergunta, vou fazer um desenho aqui, uma pergunta legítima que a gente pode fazer é o seguinte: você tem aqui, então, uma reta aqui, vou colocar aqui o nosso estado estacionário, e eu vou chamar essa pergunta de uma pergunta legítima, tá? Pelo menos vocês vão concordar comigo que essa é uma pergunta razoável de se fazer. Que é a seguinte: bom, se eu estou querendo entender como que esse sistema evolui no tempo, né? Eu posso me perguntar o que acontece na vizinhança desse estado estacionário, né? Quer dizer, se eu começasse bem pertinho aqui desse U estrela, né? Se a minha condição inicial fosse essa aqui, né? Bem pertinho. O que aconteceria? É claro, a gente sabe que se a condição inicial fosse o próprio estado estacionário, não ia acontecer nada, né? A variável ia ficar ali, né? O fenômeno ia se manter constante, né? Mas o que acontece se você começa perto? Então, vocês hão de convir que isso é uma pergunta legítima, né? E isso é que dá origem a esse conceito de estabilidade de um estado estacionário, a gente chama de ponto fixo, chama de solução de equilíbrio também, né? Então, existem duas coisas, nesse caso, existem duas coisas basicamente que podem acontecer, né? A gente está aqui falando de uma EDO, de uma dimensão, né? Não estou falando de assim, U aqui são uma grandeza escalar, né? Então, nesse caso, duas coisas podem acontecer, né? E uma forma da gente ver o que pode acontecer, eu trouxe uma figura aqui que eu já deixei pronta, só que sempre quando eu trago a figura vai lá para cima, eu tenho que ficar descendo com ela. Duas coisas podem acontecer. E aí é interessante você olhar para esse gráfico que tem como eixo x a grandeza u e como eixo y a derivada de u. Tá? Então, o que pode acontecer aqui?
duas coisas, né? Se você olha para o gráfico da F, né? Esse gráfico ele poderia ser, essa F ela poderia ser uma função crescente. Repara que ela tem uma raiz, né, no U estrela, então aqui seria o nosso U estrela. Tá? Vou escrever U estrela, né? A F ela é 0 no U estrela. E poderia acontecer essas duas coisas, né? Poderia acontecer dela ser crescente aqui, dela ser 0 e ter uma, né, ter uma derivada positiva, ou ter 0 e ter uma derivada negativa, né? Vamos ficar com esses dois casos por enquanto, né? Não vamos pensar em derivada zero, né? Vamos só ficar com esses dois casos aqui. Então, nesse primeiro caso, o que acontece, né? Lembra que a gente está olhando por um gráfico em que o eixo y é a derivada com relação ao tempo, né? Então, aqui o que está acontecendo é, bom, se eu começo pertinho aqui à direita do ponto desse ponto, desse estado estacionário, o que acontece com a derivada é que a derivada dele é positiva, né? Se a derivada com relação ao tempo é positiva, significa que essa grandeza U ela vai crescer, né? Se ela vai crescer, então a gente pode desenhar uma setinha azul assim, indicando que o sistema ele vai se afastar do estado estacionário, né? E o que acontece se eu começo aqui à esquerda do estado estacionário? Bom, à esquerda, a derivada com relação ao tempo é negativa. Significa que vai haver um decrescimento, né, dessa grandeza U, que vai se, novamente, né, agora por outro lado, se afastar desse estado estacionário, né? Então, uma forma de dizer o que está acontecendo aqui, ou de dar um nome para o que está acontecendo, é dizer, bom, que existe uma instabilidade aqui, né? Esse estado estacionário ele é instável. Ele é instável porque, repara, é como se você estivesse colocando ali uma bolinha em cima no topo de um morro, né? Se você coloca a bolinha no topo do morro, um pouquinho do lado do topo do morro, essa bolinha ela vai cair, né? Então, existe um equilíbrio, sim, mas ele é um equilíbrio instável, né? E essa aqui é a outra situação, em que você tem, né, um caso em que a F ela é decrescente e portanto, né, a gente pode fazer o mesmo tipo de análise, né? Se eu começo perto do ponto desse estado estacionário, aqui, à esquerda, a derivada com relação ao tempo vai ser positiva. Isso vai fazer com que a nossa grandeza U cresça, né, em direção ao estado estacionário. Se ela começa à direita, então a derivada é negativa. Então ela vai se encaminhar para a esquerda. Ou seja, nesse caso, existe uma certa estabilidade, ou pelo menos uma estabilidade local, né? Então, tudo que eu estou falando aqui, né, são conceitos assim, eu estou falando de um início do sistema, né, uma condição inicial bem próxima ao estado estacionário, né? Então, nesse caso, é como se a gente estivesse falando de uma bolinha no poço, né, no fundo do poço, né, no fundo de um vale, né? Se eu mexo a bolinha, se eu começo com a bolinha um pouquinho do lado do fundo do vale, o que vai acontecer é que ela vai voltar para o fundo, né? Então, esse é o sistema mais simples que pode existir para esse tipo de né, para esse tipo de análise, que é um sistema de EDO unidimensional, né? Bom, então alguns exemplos, né? O que pode surgir, né, da nossa... Então, assim, deixa eu mostrar para vocês alguns exemplos reais, não reais, mas concretos de como pode ser essa F, né? Então, tá aqui a minha figura, deixa eu trazer ela aqui para baixo de novo. Ainda vou descobrir por que esse software não deixa eu colocar a figura onde ela está. Então, tá aqui dois exemplos para vocês, em que você tem dois formatos para a F, né? A F ela pode ser dada, por exemplo, por essa cara aqui, onde você tem U vezes U menos U. Então, esse aqui é o famoso crescimento logístico, né? Crescimento logístico. Vocês podem depois pesquisar um pouco. O crescimento logístico é um crescimento com saturação, né? E aqui você pode ver que, bom, você tem dois estados estacionários, você tem o 0, você tem o 1, né? Se você fizer a análise do 0,
você vê que o 0 ele é instável, né? O 0 ele é instável e o 1 ele é estável. Né? Então, você tem essas duas opções, né? O 0 estável, o 0 instável e o 1 estável. Então, esse é o tipo de sistema que modela o crescimento de uma população com uma certa saturação, né? Então, você tem uma situação assim, né? Se você olha para o gráfico, né, da U com relação ao tempo, tá? Então, você tem aqui tempo, você tem aqui o U, né? O que você tem aqui é um valor aqui limiar, né? Que é o caso 1, onde você tem uma saturação, um crescimento saturado, né? E você vai ter, assim, dado uma condição inicial, o que está acontecendo, deixa eu mudar aqui, dada a condição inicial, o que está acontecendo é que essa solução ela vai convergir aqui para esse estado, né? Para esse valor de saturação. Dá para até calcular na mão a solução da CDO aqui, não é bem, meu desenho não está muito bom, mas qualitativamente é mais ou menos isso que a gente vê nesse sistema aqui, né? Bom, e tem esse outro sistema que é bem similar, né? A F é bem parecida aqui, né? Só que aqui tem um quadrado, né? Isso muda totalmente a cara do sistema, né? Porque o gráfico da F agora ele tem esse formato cúbico aqui, e aqui agora você tem então um sistema que a gente chama de bistável, porque você vê que o 0 aqui agora ele é instável, né? Aqui a derivada é positiva, aqui a derivada é negativa, então decresce, e aqui no U a derivada é negativa, né? A direita do 1 a derivada é negativa, a esquerda do menos 1 a derivada é positiva, né? Então o que você tem aqui é um ponto. Isso aqui você tem um ponto estável, e aqui você tem um outro ponto estável. E no meio o 0 é instável. Por isso que a gente chama de bistável, porque dependendo de onde você começar, você vai cair num ponto ou no outro, né? Num desses dois pontos estáveis. Então, guardem principalmente esse exemplo da bistabilidade, porque a gente vai falar dele, né, quando a gente for descrever o nosso modelo e os nossos resultados. Tá bom? Mas vamos lá. Deixa eu ver um pouco como é que eu estou de tempo aqui. Tá bom. Então, o que acontece quando você tem um sistema de EDOs, né? Agora, a gente vai ter que, infelizmente, né, os fenômenos biológicos, né, eles envolvem muitas variáveis, normalmente, né, são vários termos, várias componentes, então, praticamente não existe, né, um modelo realista que tenha de ser de uma dimensão, né, só com uma variável U. Então, normalmente, o que você tem são sistemas da forma sistemas GDO, que são da forma du dt igual a uma função f de u. E agora vai ter uma outra variável, vou fazer um sistema só de duas variáveis para ilustrar o conceito de estabilidade, né? E você tem também então a variável v, né? Que a dinâmica dela, a derivada dela com relação ao tempo, é dada por essa função g de u e v. Então, agora você tem duas funções f e g, que tem duas variáveis, u e v, e você também prescreve aí as condições iniciais para que tudo fique bem, tenha solução única e etc. Então, assim, né, por exemplo, né, aqui já tem pelo menos alguns modelos que a gente chama de modelos de brinquedo, né, de toy model, né, que começam a ser mais interessantes, né? Então, um exemplo deles é da década de 70, a F ela é dada por uma constante menos uma outra constante vezes U, mais uma terceira constante vezes U ao quadrado vezes V, e a G é uma constante K4, todas essas são taxas que você pode obter através de experimentos, enfim, para a gente aqui são só números, né? K1, K2, K3 são só números, e o que importa aqui para a gente notar é que cada termo desse aqui ele corresponde a um fenômeno biológico que
tá por trás, né? Então, o que é de mais interessante aqui é esse termo aqui, que é um termo onde a produção do U, né, ela depende desse termo quadrático, que depende do próprio U, né? Então, você tem aqui, né, só para você ver, a derivada de U com relação a T, ela aumenta segundo essa taxa que U ao quadrado V. Quer dizer, o que está acontecendo é que quanto mais U você tem, mais U você produz, né? Então, isso aqui eles chamam de, inclusive, isso aqui é uma reação de autocatálise, né? Tá? Então, só para vocês entenderem como que vocês podem, a partir daí, criar esses modelos, e aí sim a coisa começa a ficar um pouco mais interessante. Então, nesse caso, né, se a gente quiser fazer a nossa pergunta legítima por uma segunda vez, que é, bom, tá, em primeiro lugar, o que são os estados estacionários para um sistema de EDO? Né? Bom, nesse caso, é um estado em que essas duas funções aqui vão precisar se anular. Né? Então, os estados estacionários, eles são da forma estados estacionários. Deixa eu escrever aqui. Eles são da forma... é um U estrela e um V estrela, né? Tais que você tem F de U estrela, V estrela igual a zero, né? E você tem G de U estrela, V estrela igual a zero também, certo? Então, assim, essas duas condições precisam ser satisfeitas, né? E aí você pode... A pergunta legítima, né, como eu falei, ela volta, né? Assim, o que acontece se eu começo agora um sistema próximo a um estado estacionário? Então, nesse caso, a melhor forma de você desenhar, né, o que está acontecendo é você desenhar num plano. Você pode desenhar agora, vou fazer um desenho diferente, né? Agora eu vou desenhar aqui no eixo X a variável U, no eixo Y agora eu não vou mais desenhar a derivada da variável U, como eu fiz lá no caso de uma dimensão, eu vou usar realmente a variável V. Então agora a gente está olhando o que acontece com as duas variáveis do sistema nesse plano, né? Então o que você tem aqui você pode marcar aqui, né? Você tem esse ponto agora, U estrela, V estrela, né? E aí você pode se perguntar, bom, se eu começo agora aqui pertinho desse estado estacionário, será que eu vou me aproximar dele ou será que eu vou me afastar? O que pode acontecer? Né? E a graça, né, e o que é divertido é que quando você está em uma dimensão, você não tem muita coisa que pode acontecer, mas em duas dimensões a coisa já começa a ficar interessante. Né? Então eu deixei aqui um desenho, né, que eu vou... agora o desenho veio parar no lugar certo. Tive sorte. Que é esse desenho dessas possíveis configurações que podem existir do sistema, né? Onde, olha, você pode ter, né? Você tem aqui o teu estado estacionário, você pode começar perto dele, você pode se aproximar, né? Essa seria essa primeira configuração. Ou então você pode se afastar, mas de uma forma em que você parece que está se aproximando, depois você vai embora. Né? Aqui tem toda uma teoria matemática por trás, que vocês estudam no curso de EDO, ou vocês veem naquele livro famoso do Strogatz, né? de dinâmica não linear, né? Onde você vê a caracterização matemática dessas coisas. Mas aqui, só para a gente entender, do ponto de vista mais fenomenológico, né? Você pode se afastar, né? Parece que você está se aproximando e se afasta. Vamos por aqui, para essa da ponta agora aqui, né? Você pode simplesmente se afastar de todas as direções possíveis, né? E você pode ter coisas mais interessantes. Você pode ter, por exemplo, essas trajetórias periódicas aqui ao redor desse estado estacionário, é possível também, né? E você pode também ter trajetórias que espiralam, né? Essa trajetória aqui é uma trajetória que ele está se aproximando, mas ele não é que ele está se aproximando de uma vez só, ele está se aproximando, mas ele está espiralando até chegar no estado estacionário. Ou então você pode espiralar e sair também, né? Você tem também essas trajetórias assim. Então, dependendo, né, da situação que você tem, você pode
cunhar, né? E falar, não, aqui eu tenho uma situação estável, uma situação instável. Aqui existe uma terminologia mais própria que eu queria introduzir agora, que não tinha falado até agora, que é uma coisa chamada estabilidade localmente assintótica, né? Então, assim, esse ponto ele é assintoticamente estável, porque significa que se eu começo perto dele, a solução vai convergir para o estado estacionário, né? É diferente porque existe uma terminologia que quer dizer que ele é só estável, né? Por exemplo, um ciclo limite ele é estável no sentido de que a trajetória ela não vai embora, né? Não se distancia do estado estacionário, né? Mas aqui o que eu me importo mais, né, para a gente ter em termos de terminologia, é essa estabilidade no qual a solução ela converge para o estado, né? Ou então ela é instável, ou seja, simplesmente ela localmente a solução ela se afasta do estado e acabou, né? Então basicamente são essas duas que me importam, né? Aqui no caso onde ela é espiral, ela também é localmente assintoticamente estável, né? Porque ela vai convergir, ou então ela vai ser instável se ela divergir espiralando. Então também para a gente interessante, tá? Aqui eu não vou focar muito nesses casos onde você tem ciclos, né? Mas é possível, você pode ter, tá? Matematicamente, você pode caracterizar essa estabilidade, né? Você pode calcular ou determinar essa estabilidade através de um resultado muito forte, né? Que é um teorema, um teoremão, assim, né? Eu vou abrir uma outra página aqui. Um teoremão chamado Teorema de Hartmann-Grobman, né? Quer dizer, você tem um teorema, tá? E eu não vou enunciar ele aqui, eu vou dizer em palavras o que ele significa, né? Ele é um teoremão, na verdade, né? Que ele basicamente ele diz o seguinte, que você pode entender o que acontece, né, na vizinhança de um ponto desse, de um estado estacionário, olhando para uma versão linear do sistema, né, uma versão linearizada do sistema, né? Então, é um teorema bem profundo, é um super teorema de sistemas dinâmicos, né? Mas para a gente aqui, a gente vai tentar só enxergar um pouco do que está acontecendo, né? O que significa a gente olhar para uma versão linearizada, né? Então, assim, né? Deixa eu escrever. O que eu estou falando de dizer é o seguinte, né? Podemos descobrir, né? Isso aqui é teorema em muitas aspas aqui, tá? Porque eu não estou enunciando nada, tá? Eu só estou falando sobre o teorema, tá? Então, podemos descobrir, né, o que está acontecendo. Imagina o Hartmann-Grobman deve estar chateado comigo, porque eu estou enunciando o teorema dele assim, né? O que está acontecendo ao redor, né, ou na vizinhança, né? Tudo isso pode ser formalizado em termos de vizinhança, para quem gosta de análise, né? O aberto, que contém, né? Tudo isso, tem teoria da medida também. Quem gosta de matemática pura vai adorar esse teorema, tá? Pode olhar lá nos livros, né? O que está acontecendo ao redor de um estado estacionário, né? De um estado estacionário, olhando para uma versão linearizada. E aqui eu não estou dizendo o que é essa versão linearizada, eu estou só falando. Eu vou ter que mostrar para vocês o que eu quero dizer também com isso, né? Vocês não devem aceitar o que eu estou falando assim, né? Explica aqui que história é essa de versão linearizada. Bom, o fato é que você tem Vamos voltar lá para o caso unidimensional, né? Que você tinha lá aquele gráfico que eu fiz lá no início, o primeiro gráfico que eu fiz, onde você tinha U e você tinha a derivada com relação ao tempo de U, né? Quer dizer, se a nossa função, né? Então está aqui o teu estado estacionário U estrela, né? Você tem aqui uma função f de U. A análise que a gente tinha feito naquela hora era meio que assim, dizer, olha, se a função está crescendo aqui, né, nesse ponto, então esse estado ele vai ser instável, né, porque a direita, pelo menos localmente, a direita, ela vai se afastar, né, porque a derivada vai ser positiva, a U vai crescer, e a esquerda, a derivada vai ser negativa, o U vai decrescer. Mas, no fundo,
o que a gente está falando é que, no final das contas, bastaria olhar para a derivada dessa função, né? Olhar para a inclinação dessa reta tangente verde aqui que eu estou desenhando, avaliada no ponto estrela, né? Então, eu estou falando da função f' avaliada em estrela. Estou olhando para a inclinação dessa reta, né? Ou seja, que é dada por esse número, né? Lá do nosso cálculo, né? Isso aqui é cálculo, né? E basicamente o que eu estou dizendo é o seguinte: olha, vê se você concorda comigo que a gente pode matar o problema só olhando para esse número, né? Localmente, tá? Ou seja, só numa vizinhança do estado estacionário. Quer dizer, se for positivo, né, se esse número for positivo, ele é instável, né? Se ele for negativo, ele é estável. Certo? Então, aqui no bate-papo entre eu e você olharia para esse meu argumento e falaria assim, tá, eu concordo com você. Eu acho que é razoável o que você está falando. Olhou para a derivada, viu se é crescente ou decrescente, você vai caracterizar para mim. O que esse teorema, a força dele é que ele é totalmente generalizável para mais dimensões, né? Ou seja, se eu tenho um sistema de EDOs, eu posso também, né, sob certas hipóteses, eu posso também fazer uma versão linearizada, né? E também serve para modelos espaciais, que é o que a gente vai ver em seguida, né? Mas, para encurtar um pouco a história aqui, quando você tem um sistema de EDOs, eu não vou ficar aqui fazendo as contas, eu quero só realmente dar uma exposição sobre o assunto, tá? Quando você tem uma EDO de 2 dimensões, né? 2 dimensões, tá? Nesse caso, a história toda ela se resume ao seguinte, né? Você tem que ter uma derivada. Eu quero só, antes disso, deixa eu só terminar um raciocínio aqui por claridade, antes de falar de EDO. Né? Porque uma forma de você terminar a história é dizer o seguinte, bom, eu poderia definir aqui a perturbação, né? Se eu chamo aqui a minha condição, o meu U, né, eu falo que ele está próximo do zero, eu poderia definir a minha perturbação e a gente pode fazer uma continha e mostrar que essa perturbação de U, ela satisfaz essa EDO aqui, tá? Eu vou chamar o delta U, vai ser o meu, eu chamo de delta U, é o meu U menos U estrela, né? Então aqui o delta U, ele é justamente essa perturbação, né? E o que eu posso mostrar é que essa EDO, deixa eu escrever ela aqui mais embaixo um pouco, ela é dada por... Existe uma EDO para essa perturbação, que é dada por a derivada vezes essa própria perturbação, né? Quer dizer, esse aqui é um número, tá? Essa conta aqui eu tô pulando, mas acreditem em mim no momento que, assim, o que eu estou dizendo é, a análise desse sistema ela pode ser reduzida à análise de uma EDO desse tipo aqui, onde esse cara aqui é um número. E esse aqui é a magnitude da perturbação, né? E essa magnitude, ela vai satisfazendo essa EDO, ela vai estar, a gente, pô, essa EDO é a EDO mais simples que existe, né? Porque ela é EDO da forma um número vezes a própria variável, né? Então, assim, ela é uma DO que você pode resolver ela, né? E você pode ficar com 2 casos, né? Você pode ter, ou você tem, se eu chamar deixa eu chamar esse cara aqui de A, para vocês entenderem, porque senão ninguém entende nada. Então, se eu chamo esse cara aqui de A, né? E olho para a evolução temporal desse delta U, que é essa perturbação, se o A for positivo, essa perturbação ela tende a crescer, né? Se o A for negativo, ela tende a decrescer. Ou seja, nesse primeiro caso, né, se a perturbação está crescendo, a gente está falando de um equilíbrio instável. Se a perturbação está decrescendo, significa que ela está indo para zero, ou seja,
a distância entre essa tua condição inicial, né, e o ponto de equilíbrio, a distância entre o sistema, né, avaliado no T e o teu estado estacionário, ele vai decrescer. Se essa perturbação ela decresce, ele é estável. Tá? Então, é só para vocês terem uma noção de que essa linearização dá para a gente um sistema mais fácil de resolver e que basta analisar, no caso de uma dimensão, basta analisar esse número, basta analisar essa derivada, que no final das contas foi o que a gente fez, né? A gente olhou para a derivada e matou o problema. Por que eu estou falando isso? Porque quando você tem uma EDO de mais de uma dimensão, você tem uma situação que é assim, não é bem a derivada, né? Você tem uma outra cara, né? Uma outra entidade, né? Você tem um sistema de EDOs, né? Deixa eu ver aqui, em 2 dimensões, você tem, na verdade, a tua análise, eu já vou colocar aqui, tá? Ela é dada por, eu já vou reescrever, né? O sistema que você tem, né? Para as perturbações, ele é dada por essa matriz, um sistema linear, né? Dada pelas derivadas parciais de f com relação a u, derivadas parciais de f com relação a v, derivadas parciais de g com relação a u, derivadas parciais de g com relação a v, tá? Essa matriz avaliada, tá? Avaliada no estado estacionário, tá? Então, assim, para u e v, avaliados, né? Cada uma dessas derivadas parciais aqui estão avaliadas num estado estacionário, tá? Vezes o teu vetor, né? Que eu escrevi, não sei porque eu escrevi ele diferente, mas, enfim, vezes o teu vetor ΔU, ΔV. Então, assim, essa matriz é uma matriz importante, ela é chamada de matriz jacobiana do sistema, tá? E ela é que dá as propriedades de estabilidade nesse caso. Não necessariamente ela, né? Não exatamente ela, mas os autovalores dessa matriz. Tá? Então, estou contando uma história bem longa aqui, de forma bem curta, né? Para tentar ajudar você a entender um pouco onde eu vou chegar lá na frente, quando eu for falar do nosso modelo. Né? Mas, basicamente, o resumo da história é o seguinte, né? Se a parte real dos autovalores, né? Que podem ser complexos, né? Então, se a parte real desses autovalores dessa matriz são negativas, né? Se as partes reais são negativas para todos os 2 autovalores, nesse caso, né? Que podem ter, então, esse é um estado localmente assintoticamente estável. Tá? Ou seja, é estável. Tá? Isso aqui tem que ser para todo alto valor. Tá? Nesse caso, né, podem ser 2. Não, os 2 autovalores têm que ser negativos. Né? Com parte real negativa. Tá? Não precisa ser real. Né? Só se a parte real for negativa, já é localmente assintoticamente estável. E se você tem pelo menos um autovalor, né, com uma parte real positiva, tá? Que é importante a desigualdade estrita, tá? Porque autovalores zeros são mais complicadinhos um pouco. Mas se você tem pelo menos um que se garanta que tenha uma parte real estritamente positiva, então é instável. Tá. Então, assim, no final das contas, o que eu estou dizendo é, dado um sistema de EDOs, tá? E dado um estado estacionário desse sistema, para eu descobrir se esse estado ele é instável ou não, tudo que eu tenho que fazer é olhar para os autovalores dessa matriz aqui, localmente. Tá? Isso para saber a estabilidade ou instabilidade local. Tá? Essa é a moral da história para sistemas GDOs. Né? E eu quero terminar essa parte, essa introdução, né? Não introdução não, essa revisão teórica, né? Esse apanhado teórico sobre estabilidade, falando sobre EDPs, né? Equações diferenciais parciais, que é o objeto do estudo desse nosso modelo, né? O modelo espacial, que a gente vai usar EDP. Eu quero, pelo menos, mostrar para vocês o que acontece em termos de estabilidade quando você tem uma EDP, né? Ou um tipo especial de estabilidade local para um tipo especial de EDP, que é um EDP de reação e difusão. Né?
Então, só para vocês entenderem, quando a gente tem uma EDP, né, a gente tem a nossa grandeza U, ela não depende mais só do tempo, né? Ela também depende da posição, né? Então, se a posição aqui ela é em uma dimensão, essa nossa U, né, ela é uma superfície, né, com essa cara aqui, né? Você tem aqui a dimensão do espaço, né? O x é o espaço, você tem o t é o tempo, né? E aqui a U é essa tua grandeza, essa tua concentração, essa tua densidade de sei lá o quê. E essa grandeza depende agora do espaço e do tempo, né? Então, numa EDP, você tem que ter necessariamente a U nessas condições. E as equações de reação e difusão, elas são da seguinte forma, né? Então, escrever aqui, equações, reação e difusão. Como o nome já diz, elas modelam um sistema, né, onde você tem uma ou mais grandezas, aqui eu vou escrever um sistema com duas logo, né, onde essas grandezas elas podem reagir entre si ou também elas podem performar a difusão, né, que é uma característica de componentes físicos e biológicos e proteínas, elas performam difusão, ou seja, você tem como a forma matemática de você escrever o que eu estou falando, é você escrever agora em termos, né, você tem a derivada parcial de U com relação a T, né, ela é dada por um número que aqui que é perdão, são o que chama de coeficiente de fusão, tá? Aí você tem o operador laplaciano, né, o operador de Laplace, que é o que modela a difusão, né? Então, se eu não escrever mais nada a partir de agora, né? Quem já fez um curso de EDP, de cálculo 4 e tal, já bateu o olho e falou, tá, essa é a equação da difusão, né? Não é a equação da difusão. Só que ela não é só a equação da difusão. Ela é a equação da difusão mais uma reação, né? Que envolve essas grandezas U e V. Ou seja, a F ela é a componente da reação, né? E a V ela é a componente da difusão, né? Então, para o V você tem também o mesmo operador, né? Um operador semelhante, V mais a U V, tá? E aí, assim, o que a gente pode fazer é também uma espécie não, é também uma análise de estabilidade local para esses sistemas. Eu me pergunto agora se a Stefanella quer fazer uma pausa um pouco ou a gente continua. Vamos fazer uns 5 minutos de pausa, de maneira que vou mandar também as referências aos alunos da aplicada aqui que você está motivando. Uhum. Sim, vamos fazer 5 minutos de pausa, então 5 minutinhos, ok? Que a gente toma um café, ok? Toma um café, respira fundo. Eu vou colocar aqui no chat o link do curso, que tem todos os vídeos, e o formulário que as pessoas podem se cadastrar, de maneira que eu vou cadastrar eles no Google Classroom, onde tem várias referências, como o livro do Cott, onde tem essa parte unidimensional, que as pessoas ficaram muito obrigada, muito interessada para o Hartmann Grossman. Claramente, o livro do Jorge Sotomayor, onde tem uma parte muito aprofundada para quem gosta mais de matemática. E eu falei que tem o livro também do Perco, onde tem um exemplo bem simples. Esse do Perco é bom para o exemplo, que toca com mão, como mapear o sistema não linear no sistema linear. Porque é bom ver, não? O teorema acredita, mas quando vê, ainda... Então, vamos fazer 5 minutos e eu vou colocar lá no chat o link da página do curso. Todo mundo está bem-vindo a se inscrever. Este curso é também uma maneira de aprender coisa nova. Não precisa assistir ao curso inteiro. É uma plataforma de diálogo e aprendizagem. Ok, muito obrigada. Então, daqui a 5 minutos, ok? A gente volta. Tá bom. Isso, tá. Obrigada, Lucas.
Então, acho que sei lá, podemos voltar, colocar a referência do Marcotte. Como eu disse, no caso do unidimensional, a gente pode, aluno de graduação pode ver a demonstração. Quando se vai para 2 dimensões, aí o aluno de graduação acho difícil. É. Vai lá, Lucas. Então, estamos de volta. Até um comentário, eu estava vendo aqui, o pessoal, desbilhotando aqui o comentário um pouco do pessoal, né? E realmente a análise de estabilidade, né, determinar se um alto valor é estável ou instável, você pode simplesmente olhar para os sinais desses altos valores, né? A magnitude do alto valor, ela vai te dar um pouco a questão da velocidade de quão rápido, quão lento ele está se afastando ou se aproximando do estado estacionário. Mas, para efeitos da análise que eu vou mostrar na nossa pesquisa, eu não estou tão preocupado com essas velocidades. Então, por isso que eu não foquei muito nesse aspecto. Mas, sim, a magnitude dos altovalores tem uma importância, né? Bom, então, voltamos aqui a equações de reação e difusão, né, que são essas EDPs, né, que modelam a difusão de componentes, né, que estão também interagindo entre si, e a interação entre esses componentes ela é trazida por essas duas funções, né, F e G. Né? Então, lembra, se você não tem difusão, né, se você está olhando para um sistema que é homogêneo no espaço, né? Ou seja, a difusão não altera, né? Você basicamente está olhando, você pode olhar para o sistema como um sistema de EDOs, né? Porque você tem aqui as suas F e G lá daquele sistema de EDOs que a gente viu anteriormente, né? Mas quando você tem distribuições espaciais, a difusão ela é um fator importante, né, em muitos fenômenos biológicos, químicos e etc. Então, aqui em azul, né, F e a G são a componente da reação, né? São elas que ditam como que esses componentes reagem. Bom, então você tem esses dois números, né, que são o que a gente chama de coeficientes de difusão, e eu vou reescrever essas equações num formato um pouquinho diferente, tá? Para facilitar a nossa análise, que a gente chama de um formato adimensional, não dimensional, né? E esse formato é o seguinte: você tem aqui uma derivada parcial de U, ela vai ser dada por... É como se o coeficiente fosse igual a 1, né? Mas, na verdade, não é. Eu vou mostrar aqui. Você tem aqui só o operador laplaciano, tá? Você tem uma constante gama aqui, que tem uma relevância para a análise que eu vou mostrar agora, tá? Então, você tomar versões adimensionais de um sistema tem uma certa importância, porque, de certa forma, você simplifica um pouco a sua análise, né, se livrando das dimensões, e você consegue extrair relações entre parâmetros, né, que podem ser de extrema relevância para o problema, né? Então, eu não vou entrar em detalhes em como que a gente faz essa transformação do sistema, mas acredite em mim que você, mudando um pouco as variáveis, você consegue chegar nesse sistema em que bom, primeiro, esse número D aqui, ele é o quociente entre DU e DV, né? Então, ele vai ser o quociente entre esses coeficientes de difusão, tá? E o gama, aí dependendo do modelo, o gama pode ter diferentes formas, mas esse gama, para mim, é só um número, tá? Ele é só um... não se preocupem, ele é só um número. Não vai influir em muita coisa, tá? Mas, sim, vamos olhar para esse sistema agora, tá? Então, vamos voltar agora a olhar para o que seria os estados estacionários de um modelo de reação e difusão. A gente já viu o que seria um estado estacionário para uma EDO de uma dimensão, para um sistema de duas EDOs, né? Nós vimos que, no final das contas, são valores, né? No caso de uma EDO de uma dimensão, é um número, é um valor escalar. No caso de uma EDO de duas dimensões, né? Um sistema de EDOs, para cada variável é um valor. Então, você pode ver como um vetor, né?
estacionária, né? Mas ainda assim são vetores, né? Aqui é um pouco diferente, porque um estado estacionário aqui, ou seja, um estado em que a derivada com relação ao tempo é zero, né? Ele é um estado em que essas equações aqui, né, o termo do lado direito é igual a zero, né? Então, no caso de uma EDP, de reação e difusão, os nossos estados estacionários eles são as soluções, né, desse sistema aqui, né, que é o Laplaciano de U mais a gama de F de U V igual a zero, tá? E também o Laplaciano de U mais gama, Laplaciano de V mais gama G de U V. Né? Então, repara, todas as soluções U e V, a princípio agora U, né, e V, elas podem ser soluções que dependem do espaço também, né? Mas vamos lá. Antes de reparar isso, veja que tem dois tipos de estados, né? Então, eu vou ter que mudar a página aqui. Acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou passar a página, vou abrir uma outra página aqui e vou reescrever o sistema só para a gente não ter que ficar indo e voltando de página, rapidinho aqui. Então, o sistema que a gente tem é esse aqui, né? Mais gama F de UV igual a zero, de UV mais gama G de UV igual a zero, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que notar, que não pode passar desapercebido, é o seguinte. Se você tem U e V, né, ou U estrela, V estrela, né, valores, né, números, tais que eles são raízes dessa função, né, então, tais que f de U V estrela, né, é zero, e G de U estrela também é zero, então eles são, sim, estados estacionários, né? Porque se você tem uma função, né, um valor constante assumido aqui, você vai aplicar o operador Laplaciano, esse operador dá zero. Então, assim, essa equação vai ser satisfeita, certo? Então, essa é a primeira coisa. Ou seja, encontrou as soluções, né? A gente pode até pensar assim, encontrei soluções estacionárias lá da EDO, né? Valores estacionários da tua EDO, né? Onde, quando não tinha difusão, elas também são valores estacionários do teu modelo de reação e difusão, né? Então, isso é uma coisa importante. Só que não só eles, né? Então, esse é o ponto, né? Você tem outros estados estacionários que são aqueles que a gente vai chamar aqui, né? Vou chamar eles U barra, né? Que seriam U barra, que são funções de x, né? E o V barra, que são funções de x também, né? Tais que o barra e V barra satisfazem esse sistema, né? Então, você tem aqui, né, o F, ou melhor, tais que você tem, né, o gradiente, o Laplaciano de U, né, o barra mais F de U barra V barra é igual a zero, né? E você tem aqui D Laplaciano de V mais G de U barra V barra igual a zero. Esse é um problema bem mais difícil, né? Porque você está resolvendo uma EDP, né? Que chama até um problema de Poisson, quem estuda EDP sabe, olha, aqui é um problema de Poisson, com essas Fs e Gs, que são, a princípio podem ser prescritas pelo modelo, que podem ser altamente não lineares, com um monte de problema e tal, um monte de nuances, né? E, cara, simplesmente é um problema difícil, né? Outro dia, inclusive, veio uma pesquisadora aqui na UCSD dar uma palestra sobre como encontrar essas soluções para algumas classes de problemas, né? Então, não é um problema fácil você resolver esse tipo de EDP. Mas
Mas a sua pergunta legítima, ela é ainda possível de ser feita. A pergunta legítima, principalmente com relação aos estados do tipo 1, que são esses estados constantes, né? São soluções das funções FG. Então, você pode se perguntar novamente, né? A tua pergunta legítima revisitada pela terceira vez, né? O que acontece perto de estrela V estrela? O que acontece perto de um estado estacionário homogêneo, né? Não um estado estacionário dessa solução dessa equação de Poisson, não. Desse aqui, desse mais simples mesmo, né? E aí que vem ou pelo menos o início da grande sacada que o Alan Turing teve, né? Então, assim, para quem não sabe, né? O Alan Turing, ele, quem viu, assim, eu não sou um especialista na vida dele, não. Assim, eu vi o filme e tal, já li algumas coisas dele. Ele foi um cara que se dedicou a problemas de computação, né? Inclusive na Segunda Guerra e tal. O filme dele é ótimo, vocês podem assistir, O Jogo da Imitação, o filme dele. Só que depois que ele se aposentou aí dos problemas difíceis de computação e de guerra, ele resolveu atacar um problema da morfogênese, né? da criação de padrões e tal. E ele desenvolveu um trabalho assim, magnífico, um artigo de 1952, né? Que é On the Chemical Basis of Morphogenesis, em que ele faz essa descoberta, né? Quer dizer, não vou falar sobre tudo que ele falou, que ele encontrou, vou falar sobre o que ele encontrou, que é o que interessa para a gente quando a gente for falar do nosso problema, né? Que é basicamente o seguinte, né? Você tem duas formas de perturbar, né, ou de analisar o que acontece perto desses estados. A primeira forma de você fazer é você, que eu vou chamar aqui de caminho 1, né, é você perturbar no sentido de não prescrever nenhuma perturbação dependente do espaço, ou seja, você pega o teu sistema, né, e você escreve ele como sendo U, né, e você perturba o sistema no sentido de você prescrever um delta U, aqui, né, deixa eu chamar ele de... Vou dar um pouquinho a anotação. Vou manter a anotação para não enrolar a cabeça de vocês. Você tem um delta U, você tem também um delta V, né? Repara, se aqui o delta U, né, e o delta V não dependem do espaço, ou seja, se são números, né? Se esses caras aqui são números, então você está perturbando o sistema numa direção em que a difusão ela não tem papel nenhum, né? A difusão ela não interfere, porque se eu calcular o operador de Laplace de uma coisa que não depende do espaço, que é uma coisa que é constante em relação ao espaço, né, aquilo ali vai se anular e você não está capturando o efeito da difusão. Então, esse tipo de perturbação, que é o que a gente chama de perturbação homogênea, né, ela é basicamente a perturbação do sistema de EDOs, né? Ela é a análise das EDOs. Então, isso já te dá um primeiro passo, né, da receita de bolo para fazer análise de estabilidade de um sistema de reação de fusão. Você vai primeiro fazer a perturbação com relação perdão, você vai fazer as perturbações homogêneas. Você vai começar, entre aspas, ignorando a difusão, ignorando o operador de difusão, e vai analisar o sistema de EDOs, né, de reação que você tem, né? Uma vez feito isso, você vai obter a estabilidade dos autovalores usando lá a jacobiana, mas usando aquela matriz que eu falei, né, antes do break, né? Aquela matriz das derivadas parciais, você vai fazer os autovalores, você vai calcular os sinais dos autovalores, né? Você vai calcular os autovalores, você vai obter os sinais dos autovalores, você vai fazer a tua análise de estabilidade igualzinho como se fosse um sistema de EDOs, né? Agora, você pode também, né, nesse caso, como você tem um operador de difusão, você pode perturbar o sistema no sentido em que você tenha, né, uma perturbação que dependa do espaço, né? Ou seja, aqui eu vou denotar ela como sendo assim, uma função φ de x.
né? E também uma função V estrela mais psi de x, né? Ou seja, esses dois camaradas agora, eles são funções do espaço, né? Dependem do x. E aí a gente pode fazer uma análise, né? Sobre o que acontece, né? Nesse caso. E aí, então, nesse caso que eu estou falando é que são perturbações não homogêneas. Tá? Então, isso aqui é bem importante, porque agora a gente vai parar e já vai falar sobre o nosso problema, e eu vou falar exatamente disso, que a gente faz as perturbações homogêneas e faz as perturbações não homogêneas. Né? E isso traz uma grande diferença nos resultados. Né? Porque, e aí, voltando, né, à história do Turing, é assim, se você tem, no caminho 1, a difusão não importa, então você tem a EDO. No caminho 2, você tem uma outra análise, né, que eu não vou entrar aqui em grandes detalhes com vocês, mas essa outra análise ela te leva a uma outra matriz, né, e a um outro problema de alto valores e autovetores, né, que é dada por esse sistema aqui. Então, a J é a tua matriz jacobiana, tá? Os lambdas são os autovalores, aqui é uma matriz identidade, tá? E aqui você tem uma matriz D, que eu já vou dizer qual é, e você tem esses números, né? Esses que ele obtém na análise dele, que são chamados de números de onda, né? Tais que você tem que calcular esse polinômio característico dessa matriz e determinar esses autovalores, né? E onde você tem, o que você tem aqui, essa matriz D, né? Ela é dada por a matriz 1, 0, 0, D. Tá? Então, assim, eu estou pulando muita coisa aqui, tá? Porque a ideia não é dar um curso de análise de Turing para você aqui. Né? A minha ideia é te mostrar que, olha, quando eu faço perturbações que dependem do espaço, eu tenho que encontrar os autovalores, né, dessa matriz, resolver esse problema aqui, né, encontrar os lambdas tais que o determinante dessa matriz aqui é 0, tá? E esses autovalores, eles dependem agora desse novo elemento aqui, que é essa matriz, né? Porque se eu não tivesse essa matriz aqui, bem ou mal o que eu estou fazendo é análise de autovalores da matriz jacobiana, né, do sistema. Aqui tem esse camarada, né, esse outro cara que apareceu aqui, onde esse L é o nosso número de onda, né? Então, a primeira coisa que você tem que ver é o seguinte: o teu autovalor, os teus autovalores agora, eles vão depender desse L. Né? Então, ele vai ser um lambda, né? Ele vai ser um lambda que é uma função do L. E por que isso é sensacional? Porque para cada L você tem um conjunto de autovalores. Né? Nesse caso, no sistema 2x2, você tem 2 autovalores para cada L. E você pode ter valores de L em que simplesmente você tem um autovalor positivo. Ou seja, lembra, a análise de estabilidade ela consiste em analisar os sinais dos autovalores. Né? Então, vamos supor que eu tenha um autovalor que, para um dado L, né, ele é positivo. Você conseguiu. E aí, essa é a grande análise, né, a grande sacada do Turing é o seguinte. Né, você, pelo caminho 1, né, pelas perturbações homogêneas, né, você tem um cara que é estável, você tem localmente estável, ou seja, eu fui lá, eu fiz análise da jacobiana, eu fiz análise de estabilidade, calculei os autovalores do sistema de EDO, tá? E eu achei que todos os autovalores desse sistema são negativos, tem parte real negativa, ou seja, o sistema ele é estável com respeito a perturbações homogêneas. E ele é instável com respeito a perturbações não homogêneas. Ou seja, ele é, pelo caminho 2, né, ele é instável. Ou seja, o que eu estou dizendo é que a parte real de algum dos autovalores, né, para algum K, ou perdão, para algum L, tá? Para algum L. Olha só a diferença, né? A instabilidade ela é para algum, a estabilidade é para todo. A estabilidade você tem que ter todos os autovalores com parte real negativa. A instabilidade você precisa de um L, né?
tal que você tenha essa parte real desse alto valor negativo. Então, por isso que a sacada do Turing, não só por isso, né, mas muito por isso, é a sacada do Turing, porque ele descobriu que existe uma instabilidade que ela só é obtida quando você analisa o efeito da difusão. Ou seja, é uma instabilidade trazida pela difusão, que não existia um sistema sem difusão. Ou seja, ela é uma, em inglês, né, o termo, ela é uma diffusion driven instability, né? Ela é uma instabilidade que é trazida, né, o driven, né, pela difusão, né? Então, com isso, eu queria terminar, né, essa parte introdutória, que acabou sendo bem mais longa do que eu imaginava. E agora eu tenho mais ou menos uma meia hora para falar, mas vai dar tempo. Agora eu quero mostrar um pouco desses nossos resultados. Mas eu espero que com essa parte mais básica, mais fundamental, vocês consigam acompanhar um pouco as contas que a gente fez e, pelo menos, acompanhar um pouco a ideia, né, dessas contas, tá? Então, agora eu vou passar aqui, eu vou fechar Lucas, depois você poderia dar uma referência para a reação de fusão, porque tinha aquele famoso livro que desapareceu do Britton sobre a reação de fusão, um livro que não se encontra mais. Se tiver alguma outra referência, não agora, se você manda, que depois eu coloco lá no Google Classroom, não? Até fosse ser um artigo, alguma coisa, porque realmente muita gente usa, mas não tem muitos. Sim, não tem muitas. Sim, eu tenho algumas referências, sim, posso passar para vocês, tá? Então agora a gente finalmente pode voltar aqui para o nosso modelo, né? Então vamos relembrar e refrescar vocês aí, né? Nós tínhamos esse sistema, né? Em que você tem essas agregações, né? Essas reações, em que você tem esse ligante, né, que se conecta a um receptor. Esse receptor ele se difunde lateralmente na membrana da célula e pode formar esses oligômeros, né? Agora vamos falar um pouco sobre as equações, né? Então, no interior da célula, esse ligante, a gente assume que ele está só se difundindo, né? Que ele performa uma equação de difusão, tá? Então, não tem nenhum tipo de reação envolvida no interior da célula. As reações elas vão acontecer só na membrana celular, tá? Agora, o que vai ter nesse sistema, né, é um termo. Então, assim, a parte matemática que vocês talvez não tenham visto, não tem problema, eu vou tentar ir traduzindo elas para o português, né? O que esse termo aqui está dizendo é que você está tendo um fluxo, tá, desses ligantes na superfície da célula, tá? E esse fluxo ele é dependente da concentração de ligantes, ou seja, quanto mais ligantes eu tenho, né, mais fluxo eu vou ter, né? E ele tem uma dependência, e essa é uma hipótese do nosso modelo, que ele também tem uma dependência com relação à concentração dos maiores oligômeros possíveis, né? Então, ou seja, você tem aqui, nesse caso, vamos supor que o maior oligômero é o A3, né? Então, a concentração de A3 é dada por esse A3zinho aqui, né? Que aqui no caso é N, né? Mas nesse caso é A3, essa concentração vai entrar nesse termo para modelar um efeito de feedback no qual esses A3, esses maiores oligômeros, eles têm uma força de recrutamento, né? De mais ligantes na superfície da célula, né? Então, na membrana, você tem a entrada, né, desses A1s, né, que são esses monômeros, né? Então, esse termo de entrada de fluxo, ele entra como um termo, como um input, né, como uma entrada de A1s, né, de monômeros, né? E aí, depois o que a gente vai fazer é modelar a agregação dessas proteínas, né, ao longo dessa superfície, né? Ou seja, os processos de formação do A2, do A3 e por aí vai, né? Então, o que eu vou mostrar aqui, em primeiro lugar, é a reação que a gente chama de dimerização, né? Que é a reação de você ter a formação do A2, né? Que a gente assume que ela é dada pelo produto de A1 com A1, e essa relação é reversível, né? Segundo esse K2 aqui, né? A reação de oligomerização
ela acontece segundo esses termos. Todos esses termos que a gente está usando, para quem lembra, até dos modelos epidemiológicos, a gente está usando lei de ação de massas, né? Por que eu estou falando de modelos epidemiológicos? É porque se você olha para o modelo SR, ele é um modelo em que a taxa de formação de infectados ela é dada pelo produto de S com I, né? Lembra? Né? Mais vezes umas constantes lá. Então, aqui a filosofia ela é mais ou menos a mesma, né? Porque você tem um produto da concentração de A1 com a concentração dos ALs, formando esses diferentes oligômeros de diferentes tamanhos, né? Então, por mais que você não esteja entendendo as nuances matemáticas do que eu estou escrevendo aqui, eu só estou querendo te dizer que eu estou modelando com esse termo em vermelho aqui, estou modelando a formação desses oligômeros, né? Então, tem a formação dos dímeros, né? Que são esses do A2, né? Que é reversível, você tem a entrada de A2 via dimerização, você tem também a saída de A2 formando os trímeros, né? E por aí vai até... Você pode escrever uma EDP dessa para cada termo, né? E aqui você tem a difusão, né? Você tem aqui as constantes de difusão, D1, D2, DJ e por aí vai, até Dn, tá? E você repara que aqui eu chamei de esse operador aqui, um operador de Laplace, né? No volume da célula, e esse aqui é um triângulo, né? Esse aqui é o operador de Laplace Beltrame, que é uma difusão na superfície, né? Então, tem uma diferençazinha, por isso que a gente denota dessa forma. Bom, o que a gente faz a partir daí? Para a gente fazer uma análise de estabilidade desse modelo, a gente precisa de algumas coisas. A primeira coisa que a gente faz é uma redução usando uma lei de conservação do sistema. Então, a gente mostra, né? Você pode mostrar, o que é uma coisa muito razoável, que a massa total desse sistema ela tem que se conservar. E a massa desse sistema ela é dada por essa expressão que você pode obter somando essas equações e integrando, né? Você faz uma continha meio trabalhosinha, mas você consegue provar que essa quantidade ela é constante, né? Para todo o tempo, né? Esse M de T. E por que essa constante ela é importante? Porque a gente vai fazer uma hipótese. A gente vai assumir que a difusão do U, né? Desse cara que está no interior da célula, ela é tão rápida, ela é muito mais rápida do que a difusão lateral dos oligômeros, né? Dessas componentes dos A1, A2, A3, etc. Então, por ser muito mais rápido, você pode... Aqui eu estou pulando coisa aqui, tá? Não se preocupem. O ponto é, você pode escrever a quantidade de ligantes como uma função dos termos da membrana, né? E por que isso é importante? Porque você consegue, com isso, reduzir, como se você estivesse reduzindo uma dimensão do sistema. Você está usando a conservação de massa e uma hipótese da difusão para reduzir o sistema. E você vai reescrever esse sistema, né, de uma forma em que esse sistema ele é bem parecido com aquele outro que eu apresentei no slide passado, só que em vez de você ter a concentração de U, você tem esse funcional, né, que depende desses AJs. É claro, matematicamente parece que eu compliquei mais a história agora, né? Porque, agora tem um funcional que envolve a integral, o cara né, parece que ele tá querendo enrolar. Mas, na verdade, o que a gente fez foi uma coisa legal. A gente conseguiu, com essa hipótese, a gente reduziu um sistema, que era um sistema que estava no volume e na superfície da célula, para um sistema só na superfície. Então, esse em inglês, estou escrevendo aqui, é um surface system, né, que é um sistema superficial só, né? Então, com isso, você repara que as equações são parecidas, né? E que eu tenho só aqui eu fiz uma versão não dimensional, né? Lembra que eu falei da versão não dimensional? Então, essa é a versão não dimensional do sistema, tá? E tem esses gamas e tal, como eu tinha apresentado lá atrás, né? E aí, olha só o que a gente faz, a análise de estabilidade, né? Que são as perturbações homogêneas e as perturbações não homogêneas. Então, se você acompanhou mais ou menos bem o que eu falei na parte passada, é o que eu estou fazendo. Eu vou fazer, só que assim, é um sistema n-dimensional, ele é mais complicado, tal, mas o espírito da conta é o mesmo, né? Você tem, por um lado, perturbações homogêneas, né, que vão te dar o sistema de EDOs, onde você pode calcular a matriz jacobiana, fazer a análise de um sistema de EDOs, né, de estados estacionários para um sistema de EDOs. Para as perturbações não homogêneas, você pode fazer de uma forma inteligente, né? Você pode pegar perturbações homogêneas, tais que elas sejam ortogonais às perturbações homogêneas, no sentido de que, aí essa parte é um pouco mais técnica, mas para quem conhece o espaço L2,
né? O que eu estou falando é que o produto interno, né, dessas perturbações φ com respeito às constantes, ele é zero, ou seja, a integral, né, na superfície dessa φ é zero. Então, essa é a parte mais técnica da análise, mas o que eu quero dizer é que essa integral dessas perturbações é zero, e isso gera uma linearização do funcional, né? Aquele funcional U, ele é linearizado de uma forma especial. No final das contas, a derivada do funcional é zero, né? Então, aquela velha piada do não, tanto trabalho, né, não deu em nada, né? Mas, enfim, foi importante, porque com isso você reescreve um sistema linearizado, né, que eu escrevo dessa forma, você tem aqui a matriz da difusão, né, e você tem uma matriz jacobiana, que ela é um pouquinho diferente da matriz jacobiana do sistema de EDOs, tá? Mas não tem muito problema, isso não vai atrapalhar muito, mas essa diferença ela vem por causa dessa linearização do funcional, tá? O que importa, né, é que no final das contas você consegue escrever, estudar a estabilidade desse sistema, né, com respeito a esses outros sistemas, né, para essas grandezas AL, né, que são vetores, e você tem que olhar para os autovalores dessa matriz, né? Então, é o análogo à análise lá que a gente fez para o caso da reação de fusão, né? Eu tenho uma nova matriz, né, esses L's são os índices desses autovalores, né? Dessas grandezas zetas aqui, e eu vou calcular os autovalores dessa matriz, eu vou fazer toda a análise que tem que ser feita, e a partir daí eu posso obter alguns resultados, né? Então, assim, por exemplo, o que a gente consegue fazer, né, em termos de teoremas? Quando você pega duas componentes, vamos supor um sistema em que você tenha só monômeros e dímeros, né? Então, nesse caso, olha só o que a gente consegue mostrar formalmente, né? A gente mostrar que se esse KB é pequeno, e aí KB, vamos lembrar o que é o KB, deixa eu voltar aqui rapidinho. O KB ele é a força com qual os maiores oligômeros puxam ligantes do interior da célula, tá? Então, o KB ele tem um significado biológico muito claro. Então, o que esse teorema está dizendo é o seguinte: se essa força é pequena, você não tem nenhuma difusão, nenhuma instabilidade via difusão. Não, isso não acontece. Tá? Então, é como se dissesse assim, olha, não importa a força que você faça, se essa força é pequena, né, você, no final das contas, esse sistema não tem graça, você não tem formação de nenhum padrão espacial, né? E você consegue estimar, inclusive, o KB analiticamente nesse caso. Tá? Isso é no caso em que você tem só monômeros e dímeros, né? E você pode se perguntar, então, assim, não, tá, eu entendo mais ou menos que se a força não é muito alta, né, eu não tenho a formação de instabilidade via difusão. O que acontece se agora a gente coloca, né, faz uma análise dos parâmetros, uma análise numérica desses estados estacionários, né? E a primeira coisa que a gente faz é uma análise com relação a perturbações homogêneas. Aí nessa análise, você vê que você tem bistabilidade, você vê a emergência de um fenômeno né, você tem aqui, né, para essa região, aqui, isso é um exemplo, né, para essa região onde você tem aqui esse intervalo dessa força, desse KB, você tem o surgimento de estados estacionários, né, aqui, por exemplo, para os monômeros, né. Então, essas regiões de bistabilidade, elas são importantes, tá? A história é um pouco longa, mas assim, quando você acha bistabilidade, pode ser um indicativo de que você vai achar uma difusão, uma instabilidade via difusão, né? Então, você pode achar essas regiões de bistabilidade, né? Ou seja, onde eu vario os parâmetros e eu computo os autovalores do sistema. Tudo isso aqui é sistema de EDOs, né? E acho, né, que eles tem 2 estáveis e 1 instável, né? A gente pode fazer isso para n igual a 2 e n igual a 3, a gente acha essas regiões, né? Depois você pode fazer a análise com relação a perturbações não homogêneas, né? E quando você faz uma perturbação não homogênea, você vê esse novo cenário em que você tem pontos em que você tinha um estado estacionário estável, e agora esse estado ele está se tornando instável por conta dessas perturbações
não homogêneas. Então, você tem essas diferentes regiões aqui, né, onde eu caracterizo, dependendo de quantos pontos, né, você se tornaram instáveis. Então, por exemplo, essa região laranja ela é uma região muito interessante, porque ela era uma região onde você tinha um estado estacionário, tá? Ele era estável, e agora, com relação a perturbações não homogêneas, ele se tornou instável. Então, você pega um ponto aqui, né? Esse cara, a gente está prevendo, né, pela análise de estabilidade, a gente está prevendo que ele se tornou instável. Né? Isso é um resultado importante, porque ele fala assim, bom, se é instável, significa que se eu começo uma simulação perto desse estado estacionário, esse negócio vai ir para um outro lugar, né? Ele vai se afastar do estado estacionário. Né? E aí o que a gente fez foi, bom, tudo bem, a gente tem essas regiões paramétricas, e agora o que a gente vai fazer é fazer uma simulação, né? Colocar isso num software que faz uma simulação pesada, né? Um sistema de reação e difusão, e vamos ver qual é o resultado em termos dos padrões de concentração quando você faz quando você pega diferentes pontos nessas diferentes regiões. E o que a gente encontrou foi o seguinte, a gente encontrou que se eu pego pontos, né, nessas regiões de instabilidade, olha só, eu obtenho esse padrão aqui, né, que é um padrão onde você tem uma região, né, quando você tem uma alta concentração de proteínas, tá? Isso aqui é para uma das componentes, se não me engano, é para os monômeros, né? Aí você tem todas as proteínas aglomeradas, né, com essa região de alta concentração, né? Então, por exemplo, quando você tem monômeros e dímeros, você tem esse sistema reduzido, né? O seu sistema ele é bem mais simples do que aquele que eu mostrei no início. Né? E a gente pode fazer, eu vou mostrar aqui um vídeo para vocês verem o que acontece com a evolução temporal quando você perturba um estado estacionário que ele é instável com relação a perturbações não homogêneas. Né? Então, isso é o que você vê. Né? Você perturbou, e aí você tem essa início de formação dessa região de alta concentração, né? E aí, de repente, você tem a formação dessa única região aqui de alta concentração, tá? Eu rodo essa simulação por mais tempo, então aqui parece que ela não atingiu um estado estacionário, mas a gente verifica isso, né? Que ela realmente atinge, tá? Porque aqui ficou um pouco longo. Mas esse é o resultado que a gente tem. Então, assim, a gente consegue prever a região de instabilidade com análise dos autovalores, a gente pega essa previsão, a gente vai para o computador, a gente faz uma simulação numérica e a gente obtém esse tipo de padrão. Né? Então, só para dar né, já começar a finalizar assim, um pouco a história, né? Se você pega no tempo, né? E você vai olhando para a evolução do que está acontecendo, aqui no início você deu uma perturbação, né? Isso aqui significa uma perturbação nesse estado estacionário. Aí você tem a formação dessas regiões. Né? Essas regiões, elas, em algum momento, você vê que você tem mais de uma região, né? Onde você tem alta concentração, né? Até um certo tempo, até que parece que essa região aqui que tinha mais concentração, ela ganhou das outras, né? Em inglês a gente chama parece que é um fenômeno de rich gets richer, né? Os ricos ficam mais ricos, ou winner takes all, né? Onde tem uma maior concentração, foi um lugar onde acabou virando esse padrão único que ficou estável, né? E agora a gente pode sim fazer mais interpretações, né? Buscar assim, né? Entender por que isso está acontecendo, e a gente pode também medir, né? O tamanho desse pedaço, né? De alta concentração. Então isso aqui umas medidas que você pode usar para de fato, né, saber assim, qual é o tamanho desse patch aqui, né? Qual é o tamanho dessa área. E a gente, né, basicamente o que a gente está fazendo, a gente está criando uma integral que mede a área de concentrações acima de uma média. Né? Então, quando você forma esse single patch, essa média está bem baixa, né? Porque o patch ele é pequeno. E aí, o que está acima da média é basicamente o patch, né? É basicamente essa região de maior concentração. Então, uma forma da gente estimar essa área, né? A gente roda essa simulação, a gente vê que essa grandeza está convergindo para um valor, ou seja, esse patch ele é um estado estacionário do sistema. E a área dele, ela pode, se a gente vê que quando a gente aumenta o raio da célula, né? A área desse patch ela aumenta.
Mas, proporcionalmente, né, essa área desse PET diminui, isso tanto para N igual a 2 quanto para N igual a 3. Né? Então, é um sinal de que quando a célula cresce, nesse caso, essa região de alta concentração está cada vez diminuindo mais. Né? Então, para terminar, né, a gente criou esse modelo para modelar, né, a agregação de proteínas com esse feedback da membrana no interior da célula. Esse é o primeiro modelo nesse tipo, né, de volumes e superfície que mostra esse padrão espacial, né, que tem esse single patch, né, esse padrão de alta concentração. Né? A gente encontrou biestabilidade quando a gente analisa o sistema com relação a perturbações homogêneas. Né? E o nosso principal resultado teórico é de que se a força, né, com que esses maiores oligômeros puxam ligantes ela é baixa, você não tem a formação do padrão. Se ela é alta, sim, você pode obter esse padrão. Esse padrão foi o único que a gente encontrou. Né? Ele é realmente diferente dos padrões de Turing, né? Que são aqueles padrões né, que a gente é famoso, né, por causa da pinta da onça e tal. Eles são diferentes, esse é um padrão único, né? Ele só tem uma região de alta concentração. Mas o ferramental matemático que a gente usou para chegar até ali é bem similar, é uma versão, né, da análise do Turing. Tá? E esse single patch, esse padrão único, ele aparece. Hoje a gente tem feito pesquisas para tentar ver quais são as condições para que você tenha múltiplos regiões de alta concentração. Por enquanto, para essa análise que a gente fez, parece que existe um fenômeno onde as regiões de mais alta concentração roubam as proteínas das outras áreas e formam esse PET único. Né? Então é isso. Tá aqui a referência, quem quiser entrar um pouco mais nos detalhes da conta. E também tem aqui alguns artigos que podem usar, são artigos um pouco mais técnicos, mas onde mostra um pouco onde a gente tirou as ideias para fazer essas nossas análises. Aqui é só falar um pouco sobre o grupo, né? O Michael, ele foi um aluno de doutorado que fez esse trabalho junto comigo. Hoje ele é um postdoc aqui em Indiana. Temos aqui 2 professores da universidade daqui, da UCSD, que são do departamento de matemática. E a minha chefe, que ano passado ganhou um prêmio aí do PCASE, né? Que é um prêmio de pesquisadores jovens, e enfim, foi lá para receber, lá na Casa Branca, receber o prêmio. E é isso. Até para terminar, contar uma história, né? Eu fui mostrar esse artigo, eu fui mostrar esse modelo num congresso de biofísica aqui, que é a Sociedade de Biofísica, Biophysical Society, e um biólogo experimental achou super interessante. Ele falou que ele vê esse tipo de padrões, né, na pesquisa dele, nos experimentos dele. Ele vê regiões de mais alta concentração e ele tenta entender por que essas coisas acontecem. Então, eu fui na palestra dele, eu vi a palestra dele, fui lá e falei com ele, olha, tem um modelo bem simples, né, assim, que não inclui nada dessa sua complexidade biológica, mas que mostra que você só consegue ter a formação de padrão se você tiver esse tipo de feedback. E aí ele foi no meu pôster, ficou super feliz e falou, não, que legal, vou citar seu trabalho, é realmente interessante. Então, só para mostrar como que essas análises matemáticas, quando você mostra para os biólogos, e é claro, eu não fiquei mostrando análise de estabilidade, nem essa matemática toda, mas contando para ele a moral da história, ele achou interessante e aí a gente teve uma conversa bem legal. Ou seja, né, apesar de ser um modelo com muitas simplificações, é um modelo que me permitiu já ter conversas com outros biólogos. Então, vou ficando por aqui. Não sei se tem mais alguma pergunta. Desculpa, eu falei que achei que ia falar por 1 hora só, já estamos aí em 2 horas. Mas enfim, fico aberto aí para a gente falar. Muito obrigado. Se tiver tempo, é claro. Sim, muito obrigado. Realmente fiquei contente de ver até a parte de estabilidade, muito didático, e eu tenho certeza que outros alunos, tem alunos que vão ver o vídeo depois, porque tem cursos ao mesmo tempo, então às vezes o professor libera, às vezes não, mas tenho certeza que outros alunos, ou ex-alunos, no caso, vão ter mais pergunta, mais excelente.
é excelente lembrar esta coisa do Turing, não? Porque aqui tem a Vanessa que fala que... Até Vanessa, pode falar, pode falar. Aqui tem uma bióloga falando. Tô vendo aqui. Deu para acompanhar. Na verdade, não é uma dúvida mesmo. Eu só queria elogiar, porque deu para acompanhar o conteúdo. E, eu achei muito interessante. Só para agradecer mesmo. Obrigada. Ótimo. Então, Lucas, eu achei ótimo se você pudesse passar referência, porque, como a gente disse, espero que não estão vendo mais o Lucas aqui. Lucas? Não? Não, estão vendo Vanessa. Se Vanessa pode fechar o microfone. Ok, agora sim. Você pode mandar algumas referências, porque eu me lembro que o Turing tem também eu vi uma palestra uma vez de Laurent de Villette, que ele falou que o Turing também se interessou justamente a formação de micro-organismos no inicial. Isso foi fundamental, como ele se perguntou por que alguns padrões complexos demoraram tanto para aparecer, não? Isso. E achei sensacional a sacada dele com essa análise justamente de analisar o espaço dos estados possíveis, sim, a perturbação possível. Ele viu que era um conjunto de soluções iniciais muito pequeno, então para ir testar todas, chegar até lá, demorava mais tempo para ver esse tipo de estabilidade de organismo multicelular. Eu me lembro que era uma palestra disso de Laurent de Villette. Somente que também não tinha referência a isso. Se você também tiver referência nesse caso, porque eu acho que isso foi muito iluminante, que fala a respeito do nascimento dos organismos mais complexos. Achei bem legal. Isso, eu vou mandar. Tem um livro, que é o livro do Murray. Ele é um livro ele não é um livro matematicamente muito fácil de ler, mas ele tem uma parte histórica muito interessante. Para uns alunos mais avançados é uma boa. Que eu vou tentar ver. Mas tem esse o livro do Britton, tem um livro de oração, mas esse livro não se encontra mais, não? Porque foi fora. Era um livro sobre reações de fusões. Alguém fez uma fotocópia Xerox para mim na França, depois com mudança e perdi. E, infelizmente, fora do... Não se encontra mais esse livro do Britton. Era o único livro que é sobre, assim, mais específico. Mas se você sugerir alguns artigos mais didáticos, etc., está ótimo. Claro. Tá ótimo. Não, se você tiver notas, mas parabéns para a aula muito didática, realmente aula como a gente gosta. Acho que muito obrigada, porque para o Lucas começou assim, tem 4 horas de diferença, não é? São 4. Sim, então agora começou, são 9 horas. Começou a dar aula, o José pode falar, começou a dar aula às 7 horas da manhã. José, pode falar. Não, é só agradecer também, né? Porque realmente até para a matéria mesmo que eu estou tendo agora, já ajudou, me deu uns insights que eu fiquei, putz, é isso. Pô, legal, que bom. E eu estou aberto também para contatos, vocês têm meu e-mail, enfim, a gente pode, totalmente, para quem quiser entrar em contato comigo, eu posso até depois passar aí algumas referências de contato, sim, a gente, qualquer dúvida também, enfim, estamos aí para ajudar. Eu acho que a Stefanella está no mudo. Não, perdão, muito obrigada mais uma vez. Se pudesse enviar alguns artigos ou livro lá do e-mail, que depois a gente vai atualizar. Não sei se coloquei você no Google Classroom, mas vou colocar, no caso Pode que colocar. você fica mais fácil criar uma pasta para a pessoa trocar ideia, tá bom?
Tá ótimo. Mas obrigada, um grande abraço a toda a família lá, quando são 3 filhos, mas agora são 3. São 2 e tá vindo o terceiro. Ah, né? está vindo a Vocês terceira. ouviram os gritos aí, o Benjamin estava... Que a Maitê começou a ter aula agora, e aí o Benjamin não quer deixar... Que a Maitê está tendo aula online, né? A mais velha. E o Benjamin não quer que ela tenha aula, então fica gritando aqui. Enfim, não tem jeito, né? Não, todo mundo é assim. Então, muitíssimo obrigada. Um grande abraço, Lucas. Um abraço a todos, foi um grande prazer. Tá, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau.